divininhos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo animado, todo mundo bem, para começarmos uma nova unidade. Antes de iniciarmos o vídeo de hoje, eu tinha um recadinho fofo para vocês. Olha só, eu tenho aqui um balãozinho em forma de coração. A tia então vai abraçar esse coraçãozinho como se fossem vocês, tá? Então a tia tá agradecendo através desse balãozinho o empenho, a dedicação, o esforço de todos vocês em participar das nossas aulinhas online, discutir as nossas atividades, realizar junto com a tia, ver os vídeos da tia. Então, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por andar juntos e nós vencemos juntos essa unidade. Então, vamos avançar para a unidade 2. Na unidade 2, a gente vai ver, né, a relação aí da cidade com o campo. Então, no capítulo 6, que é do livro 2, a gente vai trabalhar um conceito que é as paisagens e as atividades econômicas no campo. Tá ansioso e ansiosa para ver o que a tia vai trazer nesse vídeo? Então, vem comigo! Roda a vinheta! Então, como a tia estava dizendo, na paisagem do campo, a gente observa vários tipos de paisagens, de cores diferentes nessa paisagem, vários tipos de transformações e de forma de uso dessa paisagem, não é mesmo? A paisagem do campo ela é bem dinâmica também, igual a paisagem da cidade. É uma paisagem diversa, não é mesmo? Ela tem várias características, várias formas diferentes. A gente pode observar no campo um rio, a gente pode observar uma cachoeira, nós podemos observar uma área de serra, uma área de morro, nós podemos observar árvores de tamanhos diferentes, não é mesmo? Tipos de plantios diferentes e também podemos observar elementos construídos ou culturais, como nós já estudamos, né? Então, nós podemos ver celeiros, né? Podemos ver casas, podemos ver construções de igreja, nós podemos ver fazendas. Então, nós podemos ver construções de casas, né? E de rodovias também, de pequenas estradas de chão ali, onde a gente vai ter algumas pontes, né? Uma estradazinha. Vamos ver veículos diferentes, né? Então, veículos altos que são utilizados ali no campo, então tratores, né? Colheitadeiras, a gente vai ver veículos pequenos. Então, a gente vai ver uma infinidade de coisa na paisagem do campo, não é mesmo? E a paisagem do campo, então, é uma transformação dessa ação da natureza. Quando a paisagem do campo ela também se transforma na ação da natureza através de cultivos diferentes. Então, a paisagem do campo ela vai ser diversa, de formas econômicas de utilizar essa paisagem. Na paisagem do campo, a gente vai ter só agricultura, ter só o plantio ali de sementes, de hortaliças, de grãos, né? A gente vai ter só isso na paisagem do campo? Não. A gente vai ter também, né, o cultivo aí de animais, né? Trabalho aí com trato com os animais e diversos tipos de animais também diferentes, né? Então, a gente também vai ter o extrativismo dentro desse campo e a gente vai ver, então, essas relações. Nós podemos ver que existem alguns campos, algumas características do campo que é bem avançado. Então, quando o campo ele tem alguma comunidade que mora próximo dele, ele vai abastecer-se de alguns elementos que existem na cidade, que a gente consegue ver na cidade. Então, o que esse campo vai trazer da cidade para mais próximo? Então, esse campo ele vai trazer uma igreja, né, uma capelinha, ele vai trazer um posto de saúde, ele vai trazer também escolas, então a gente tem as escolas do campo. Ele vai trazer alguns tipos de construções também diferentes, né, adaptadas ali à parte do campo. Então, a gente tem nessa parte do campo alguns bairros que são chamados bairros rurais, porque são bairros de características e elementos do campo, ou seja, a estrada de chão, né? Não existe comércio, não existem lojas, não existem asfalto. Então, a gente tem ainda o aspecto do campo, porque tudo que está ali não deixa
de ser campo, né? Então a gente não tem asfalto, a gente não tem loja, a gente não tem comércio, a gente tem apenas alguns elementos que existem na cidade, que são colocados ali mais próximos das pessoas que moram ali, né? Por uma questão ali de, vamos dizer, até de sobrevivência. Então, posto de saúde, as pessoas precisam também ter um lazer, né? Então, a igreja também é uma fonte de lazer, de culto, onde as pessoas podem se encontrar. As escolas, toda criança, né, toda a comunidade ali rural e comunidade de campo, elas também têm crianças e as crianças precisam também estudar, né? Então a gente tem essas especificidades do campo que a gente começa a perceber. Praticamente, né, tudo que nós consumimos vem do campo, vem das atividades do campo, do plantio, né, da colheita desses materiais. O suco que nós tomamos, que é da fruta, ou até mesmo quando ele é aromatizado, ele precisa de uma referência que é a própria fruta. Então, ela vem do campo, certo? Então, tudo que nós consumimos, a maior parte dos produtos, dos alimentos que nós consumimos são do campo. Então, quem trabalha nesse campo são várias pessoas, uma pessoa para trabalhar na colheita, uma pessoa que trabalha na mecanização, né? Ou seja, na vistoria, no motor, ou seja, dirigindo os carros de colheita, dirigindo aí os carros que fazem esse transporte dessa mercadoria para uma indústria ou para um supermercado. Então, nós temos várias pessoas que atuam trabalhando no campo para que a gente tenha essa matéria-prima cá na cidade, né? E aí nós podemos ver também as atividades econômicas que nós temos no campo. Além dessas pessoas que trabalham no campo, elas têm funções diferentes, né? Elas vão desempenhar funções diferentes de acordo com o tipo de trabalho que ela desenvolva no campo. Então, por exemplo, a pessoa que trabalha no cultivo e no preparo de um consumo de um alimento, de um cereal, de um grão, né, com plantas, ela vai trabalhar na agricultura. Então, ela vai preparar aí o solo, ela vai checar se está tudo certinho, se a planta está crescendo, né, para poder, na hora da colheita, a gente ter aquele alimento na melhor forma possível. Saudável, bonito, nutritivo, gostoso, saboroso. E então, as pessoas que trabalham no campo, né, o campo nos fornece o quê? Na agricultura, o campo fornece para a gente alimentos, como frutas, legumes, verduras, hortaliças, né? Matérias-primas também para combustível, como a cana-de-açúcar, ela também é utilizada, né, na fabricação do combustível e também de bebidas, né? Que combustível? O álcool, né? Então, alguns carros aí se abastecem de álcool. A fabricação de roupas, então a gente precisa do algodão para a fabricação das nossas roupas, né? Nós também podemos utilizar aí da agricultura algumas técnicas, né? Algumas variedades de propriedades utilizam várias técnicas diferentes. Então, nessa agricultura a gente pode ter uma agricultura tradicional, que é aquela que toda a família está envolvida, né? Que geralmente é uma propriedade rural, é uma propriedade do campo ali menorzinha. E nós temos também uma agricultura, ou seja, maior, né? Então, uma fazenda grande, muito grande, onde a gente tem muitas máquinas trabalhando e aí a gente tem a modernização aí atuando, né? E nós temos também trabalhadores do campo que trabalham não só com cultivos de plantas, mas eles trabalham com a criação de animais, né? A produção de alimentos, de carne, de ovos, de leite. Então, a gente tem aí vários derivados que vêm dos animais. Então, a gente também tem pessoas que trabalham não com essa parte de agricultura, mas trabalham com a alimentação, né? O preparo desses animais para a produção de derivados de carne, de ovos e de leite, onde nós também nos abastecemos. Também com o abate desses animais, a gente tem a utilização do seu couro, né, para o calçado, para as indústrias, fazer tecido. E também temos aí o extrativismo, então também tem pessoas que trabalham no campo extraindo minerais do campo, extraindo aí madeira, né? Então extraindo, por exemplo, animais marinhos, a pesca. Então a gente tem aí o extrativismo animal, o extrativismo vegetal e o extrativismo mineral. Então nós podemos ter pessoas que trabalham nessa parte de extrair do campo aquilo que ele consegue, né? Então, por exemplo,
Um campo que tem um rio, então ele vai fazer o extrativismo ali animal, né, a pesca. O campo que tem uma floresta, então uma floresta que tem ali a seringueira, que é a seiva, né, que é colhida para fazer a borracha do pneu da bicicleta, a borracha que a gente utiliza escolar. E também a pessoa que trabalha ali, por exemplo, numa área de praia, né, ou numa área desértica. Então ela vai ter ali na parte mais ribeirinha a produção também, o extrativismo de sal, né? Então a gente pode ter vários extrativismos, extrativismo mineral, por exemplo, de ouro, que foi o garimpo no Brasil, então bem histórico. E nós então completamos as atividades econômicas que nós vimos no campo. Só que essas atividades econômicas, olha só, vamos pensar direitinho. Essas atividades econômicas, elas geram alguns impactos, né? Elas vão gerar algumas características negativas para o meio ambiente e também muitas vezes para nós, né? Então a gente tem algum grau de poluição aí, poluição do solo, poluição do ar, né? Nós podemos degradar o meio ambiente se a gente abusar de alguns aditivos químicos, né, no solo para essa planta crescer, para produzir mais. Então é muito importante que a gente cuide da natureza. Como é que a gente pode cuidar da natureza para que a gente tenha sempre alimentos, para que a gente tenha sempre água disponível, né? Então, não poluir, não desmatar, cultivar bem as plantas, sem agrotóxicos, sem uso de veneno, ou seja, para ela crescer mais rápido, deixa a plantinha crescer no tempo dela. Não coletar água da chuva, ou seja, né, a pessoa utiliza a água abundante do rio e aí a água da chuva cai, ela não aproveita, que é uma água limpa. Aí poderia coletar água da chuva para poder diminuir a água que utiliza no rio para irrigação de um plantio. Então, por exemplo, utilizar fontes de energias renováveis. Por exemplo, nós temos um país tropical onde faz muito sol, né? A maior parte do tempo a gente tem muito sol. A gente poderia utilizar essa energia para minimizar o gasto com outras energias. E nós podemos fazer também a coleta seletiva de materiais, que ainda não é feito como a gente gostaria, né? Então seria muito interessante se a gente tivesse como depositar o vidro numa embalagem, numa lixeira de vidro, o papel na lixeira de papel, né? A lata de alumínio na lixeira de lata de alumínio e os demais orgânicos na lixeira de orgânicos. Mas a gente vai sempre relembrando que para que a gente tenha todo esse material que a natureza nos fornece, a gente precisa primeiro cuidar do que nós temos para que esse recurso não se esgote. Gostou do capítulo 6? Ele chegou chegando, então vem para a aula da tia Marjorie, vem discutir esse assunto comigo. Vamos ver outros temas, outros conceitos que a gente pode aproveitar mais na aula, tá bom? Então chega aqui, te aguardo na nossa aula online. Então, até lá. Um beijo e um abraço forte. Tchau, tchau.